Psicólogo, você sabe como organizar a sua agenda? Meu nome é Nielma Leal e você está no Treinamento Psi. Quando nós somos empreendedores e nós mesmos temos que organizar a nossa agenda, muitas vezes essa agenda vira um caos, porque a gente não está acostumado a fazer isso. Às vezes tem muitas coisas para fazer e apenas nós podemos fazer muito dessas coisas. E parece que por mais que a gente trabalhe horas e horas ali no dia, é como se a gente não tivesse feito nada. Ou faltam ainda um monte de tarefa e é como se a gente só acumulasse cada vez mais. Enfim, é um verdadeiro caos se a gente não tomar cuidado. Então eu vou te explicar as formas que para mim vem dando certo no momento de me organizar. Espero te inspirar e te ajudar realmente para você também poder se organizar de um jeito que seja mais efetivo, né? Primeira coisa que eu faço, né? Eu tenho dois tipos de organizações diferentes de agenda. Eu uso a agenda do Google para poder marcar os meus atendimentos com horários fixos, ou seja, atendimento com cliente, reunião com parceiros, algum tipo de visita que eu tenha que fazer, alguma mentoria. Então são horários que eu já preciso marcar horário realmente, tem dia e horário marcado, eu deixo marcadinho lá essas reuniões, esses compromissos agendados na agenda do Google, tá? A agenda do Google você consegue acessar a partir do momento que você tem o Gmail. Se você não tiver Gmail, é só criar o Gmail ali gratuitamente, rapidinho, e você consegue acessar tanto pelo computador quanto baixar o aplicativo pelo celular para você ter na palma da sua mão todos os compromissos com reuniões e horários marcados, ok? É assim que eu faço a organização dos meus horários com o horário marcado certinho e dia marcado. Fora isso, todos os outros compromissos e demandas que eu tenho que fazer, eu uso uma agenda. Tá aqui até do meu lado, vou mostrar. É a minha agenda eu uso ela física. Tem gente que gosta de usar aplicativo, enfim, no mundo online também. Eu gosto dessa parte da física mesmo. E o que eu faço? Eu coloco no dia as atividades que eu estou determinando para poder fazer. Então, por exemplo, hoje, vamos supor que eu tenho 3 atendimentos clínicos de manhã e o restante do horário eu tenho mais para trabalho administrativo. Então eu olho na minha agenda do Google, né? Então eu tenho 3 horários marcados, eu faço os atendimentos, ok? Terminou os atendimentos com horários marcados, ok, vou continuar trabalhando no resto do dia. Aí eu consulto a minha agenda, o que eu tenho que fazer, né? Então minhas demandas estão aqui, tanto em relação à minha própria divulgação, que eu faço nas redes sociais, por exemplo, os estudos que eu tenho que fazer no atendimento clínico, as anotações, planejamentos e organizações de outros tipos de eventos, enfim, todos os compromissos que eu não tenho horário marcado de reunião, eu coloco na minha agenda, certo? Pontos importantes ao colocar na agenda esses outros compromissos. Coloque não de um jeito muito grande. Por exemplo, se eu colocasse na agenda fazer o site, por exemplo. Então eu tenho que fazer um site. Perceba que é um compromisso muito grande fazer um site. A gente não faz um site de uma hora para outra. Então o que geralmente acontece? Quando a gente olha esse tipo de atividade na agenda, a gente tende a procrastinar. Porque a gente sabe que não vai dar tempo de todas aquelas horas do dia, por mais que eu fique de manhã até de noite, de terminar aquela atividade. Então a gente tem que colocar na agenda as atividades cortadas. Então tem que ser pequenas atividades que eu perceba que eu consigo fazer. Então ao invés de colocar fazer um site, eu posso colocar lá escrever o texto inicial do meu site. Só. Eu não vou fazer o site, eu vou escrever o texto inicial. Aí no dia seguinte, separar as imagens para acompanhar meu texto do site. Eu só separo as imagens no dia seguinte. E assim, gradativamente, no decorrer dos dias da semana, como a atividade está em pequenos fragmentos, eu vou fazendo eles aos pouquinhos e no final eu tenho meu site pronto, né? Mas eu consegui fazer sem procrastinar, porque realmente eu tenho ali algo que é alcançável, algo que é tangível. Eu consigo, depois de fazer a atividade, colocar ali um certinho e ter até aquela recompensa da satisfação de ter conseguido fazer uma tarefa que eu me predispus a fazer. Uma outra questão que você deve tomar cuidado também é de ficar absorvido naquela atividade sem um limite de tempo. Isso geralmente também dá muito errado. Por exemplo, de novo, eu coloquei lá, escrever um texto para o meu site. Determine um horário que você vai iniciar essa tarefa e um horário que você vai parar de fazer essa tarefa. Vamos supor que eu vou começar agora, e sei lá, agora são 3 da tarde.
Eu determino, ok, eu vou escrever esse texto até às 4. Eu tenho 1 hora para fazer isso. E no decorrer dessa 1 hora eu vou escrevendo. Deu 4 horas, eu não consegui terminar, porque, enfim, não estou inspirada, não consegui dar os ajustes finais. Independente, eu paro essa atividade. Deu 4 horas, eu encerro. Ali do jeito que está. E eu já coloco na minha agenda no dia seguinte, continuar a arrumar o texto inicial do site. O errado seria eu começar às 3 e não ter um tempo limite para aquilo. Então eu fico lá, 4 horas, 5 horas, 6 horas e eu tô no texto ali, enrolando, tá? Às vezes não tá fluindo, deixando de fazer outras atividades para me dedicar àquilo, e, enfim, acaba o dia, eu só fico naquilo que não ficou legal, não consigo fazer outras coisas e aí minha agenda vai virando um caos. Então, essa é uma dica muito bacana, tá? De além de você seguir a sua agenda normalmente, você colocar para essas atividades início e fim, ok? Terminou aquele horário que você mesmo predeterminou, você para de fazer e joga para o restante no dia seguinte ou no outro dia que você tenha disponibilidade, tá? É muito importante para a gente que organiza nossa própria agenda, a gente conseguir perceber um limite. Tanto o limite da atividade, que nem eu falei agora, quanto o limite de tempo de trabalho. Que chegue você determinar o dia para realmente o horário para você terminar de trabalhar, por exemplo. Todos os dias eu vou terminar de trabalhar às 8 horas da noite. Deu 8 horas da noite, você para tudo, desliga o computador, fecha a agenda e pronto. Claro que é bacana você organizar sua agenda no dia seguinte antes de encerrar, tá? Então reserva uns 10, 15 minutos antes do seu expediente para você fazer essa programação. E acabou, vai viver, vai fazer alguma coisa para você curtir. Não fica absorvido naquilo, né? E para você que ainda não trabalha exclusivamente para clínica, serve do mesmo jeito, no mesmo formato. Então você sabe, se você tiver um trabalho fixo, né? E aí você está conciliando agora com a clínica. Você sabe os horários fixos que você trabalha e os horários que você consegue se dedicar para outras atividades dentro da psicologia. Então você marca os seus atendimentos, por exemplo, que para mim dá certo no Google, realmente na agenda do Google, seus horários marcados, e vamos supor que sobra 1h30 só para atividade administrativa. Coloca na sua agenda o que você quer fazer nessa 1h30, e aí você vai reservando 15 minutos para tal atividade, meia hora para outra, tarará, e pronto. Aproveita bem essa 1h30 e no dia seguinte você continua. Às vezes não é porque falta tempo no nosso dia, muitas vezes é porque a gente não se organiza direito para conseguir aproveitar o máximo possível do tempo que nós temos disponíveis para o nosso trabalho, tá? Então, pense direitinho na sua agenda. Para mim, de novo, dá muito certo o casamento dessas duas agendas, então a agenda do Google junto com a agenda física, junto com essas técnicas que eu te falei, de ser atividades curtas, que eu consiga terminar, e também colocar um horário de fim, para não ficar absorvido naquilo, horas e horas e não conseguir fazer mais nada. Pensa nisso com carinho, dá uma organizada no seu dia, experimenta, vê se dá certo para você também. E se você tiver alguma dica, coloque aqui nos comentários para a gente se ajudar. Pode ser que você tenha uma outra ferramenta que te ajude também a se organizar, que ajude outros colegas. E aí, Psi, já consegue se organizar ou valeu algumas dicas daqui desse vídeo?